Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Levítico capítulo 22. Antes de começar, eu queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, você que está assistindo pela página do Face, segue a página, para vocês não perderem nenhum vídeo e seguirem comigo nessa jornada de leitura da Bíblia. Amém? Gente, o capítulo 22, ele cobre duas coisas, né? A primeira é a santidade em desfrutar das coisas sagradas, e a segunda coisa é uma maneira aceitável de apresentar uma oferta de voto e uma oferta voluntária. Gente, a santidade, ela é necessária para desfrutar plenamente das coisas sagradas, né? Mas tudo isso não é fácil, né? Essa busca pela santidade, essa busca por expressar cada vez mais Cristo, né? Inclui renúncias, inclui pagar preço. Tudo isso não vem fácil, né? Porque a gente tem que agir contra a nossa própria vontade, mas tudo isso vale a pena, porque a glória que há de ser revelada nas nossas vidas é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa renunciar para que a natureza de Deus se manifeste em nós, amém? Porque a nossa natureza antiga, ela adora os prazeres deste mundo, ela adora as coisas que o mundo pode nos oferecer, por isso todos os dias a gente deve matá-la através de renúncias, jejum, pagando preço, não fazendo o que ela quer que a gente faça, né? Não alimentando ela, e tudo isso começa a ficar mais fácil à medida que a vida de Deus que está no nosso espírito começa a transbordar para a nossa alma, onde a gente começa a não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. Amém? Vamos começar então a leitura. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel, os quais eles consagram a mim, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Então aqui as coisas sagradas, elas representam Cristo, e tudo o que o povo oferece a Deus, né? Tudo que o povo aqui tipificado oferecia a Deus era um tipo de Cristo, né? Que Deus dá para nós, né? Então, portanto, as coisas sagradas são o Cristo que a gente experimenta e desfruta. Diz-lhes: todo aquele que de vossos descendentes em todas as vossas gerações se achegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, essa pessoa será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Também será imundo todo aquele que tocar em alguma coisa que um cadáver tornou imunda, como aquele que teve emissão de sêmen. Ou qualquer que tocar em algum réptil pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar nele será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas sem primeiro lavar o seu corpo em água. Depois de posto o sol, então será limpo e poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Não poderá comer um animal encontrado morto ou dilacerado por feras, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão os meus mandamentos para que não incorram em pecado e morram nele, havendo-os profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Gente, aqui é muito importante relembrar que tudo isso aqui é a lei, né? Tudo isso que a gente está vendo e falando são sombra das coisas que haveriam de vir, porque a lei, ela não aperfeiçoa ninguém, a lei mostra quem Deus é, né? Essa revelação de Deus, e consequentemente mostra que nós, seres humanos, somos totalmente o oposto de Deus. Então Deus, depois da queda do homem, né? Ele passa a se dispensar para o homem, né, se revelando aos poucos até que chega na plenitude dos tempos, onde acontece a manifestação de Jesus Cristo, concluindo totalmente a dispensação de Deus, né, onde ele se dispensa para dentro do homem, né? Tudo isso chama a economia de Deus. Então, tudo isso aqui que a gente acabou de ler é a lei, né, que a gente leu do versículo 3 até o versículo 9. Olha, não venha até Deus de tal maneira para que você não morra, não faça isso ou não faça aquilo, mas há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui para a Terra, né, cumpriu toda a lei, abrindo um novo e vivo caminho para a gente se achegar de novo ao Pai, onde nós agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça que nos foi concedida pelo sacrifício de Cristo. Então a gente precisa ter essas coisas em mente, né, que a lei foi um condutor até chegar à plenitude dos tempos, onde Deus fez uma nova aliança, onde ela não é baseada em homens, onde ela não é baseada em sangue de animais, mas no sacrifício, na ressurreição de Cristo, onde Ele é a nossa garantia de que essa aliança será para sempre. Então, por mais que as coisas sagradas aqui representem Cristo, onde aqui nos menciona que o homem não pode se achegar a Deus se tiver feito isso ou se tiver feito aquilo, agora não vale mais, essa lei não vale mais, Jesus já cumpriu ela todinha, porque as coisas sagradas agora é aquele que nos purifica e nos santifica, que é Cristo. Então, sempre, sempre tendo em mente
que quando a gente se aproxima de Jesus, não é ele que fica sujo, mas é a gente que fica limpo, né? Aleluia. Versículo 10. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu empregado comerão das coisas sagradas. Então aqui o texto fala sobre as leis daquele que tinha o direito de participar da mesa com o sacerdote. Então Deus dá direito ao homem de se assentar à mesa não porque o homem fez algo ou deixou de fazer algo, não porque o homem é digno de se sentar à mesa, mas é porque a graça nos alcançou. Então aqui tá falando que nem isso nem aquilo pode se achegar à mesa do Senhor, porque a lei, ela mostra os nossos pecados, ela nos aleja. Sem Cristo a gente não consegue ficar de pé, a gente fica coxo, a gente fica manco, mas quando a graça chega, esse tudo dado por nada, a quem nada merece, a gente começa a entender que não é porque a gente tem isso ou a gente tem aquilo, ou porque a gente é deficiente ou porque a gente é perfeito. O que nos dá direito de se assentar na mesa é porque a gente tem Cristo. Todo quanto receberam, deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus. Então nós somos filhos, e que pai que não vai aceitar um filho na mesa, né, para se desfrutar e se alimentar de Cristo. Então todos nós devemos e podemos participar da ceia do Senhor, né? Porque se fosse por mérito, se só quem pudesse comer, né, participar da ceia fosse quem fosse limpo, fosse puro, fosse digno, ninguém ia ficar. Então a gente pode sim participar da ceia do Senhor. Amém? Quando, porém, o sacerdote com o seu dinheiro comprar algum escravo, este comerá delas. Também os nascidos na sua casa comerão do seu pão. Isso significa que tanto aqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus, quanto aqueles que nasceram de Deus, né, em sua casa, podem desfrutar de Cristo. Amém? Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Quando, porém, a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se tiver tornado a casa de seu pai, como na sua juventude, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Então aqui isso significa que se uma pessoa for atraída por algo do mundo, se desviar, né, das coisas do mundo, ela não desfrutará de Cristo, porque ela se encheu tanto das coisas do mundo que ela se afastou de Deus. Mas a partir do momento que ela larga tudo, ela corta todo o vínculo que ela tem com o mundo e ela se volta para Deus, ela vai poder desfrutar de Cristo novamente, porque ela vai perceber que Cristo está de braços abertos esperando ela voltar para casa. Amém? Se alguém por engano comer alguma coisa sagrada, terá de restituí-la, acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, pois assim os faria levar sobre si a iniquidade, comendo as coisas sagradas. Eu sou o Senhor que os santifico. Então aqui a gente viu que se alguém comesse de alguma coisa sagrada sem saber que aquilo era sagrado, tinha que fazer a restituição, adicionando 1/5 do seu valor ao sagrado e dando ao sacerdote. Isso significa que o nosso desfrute despreocupado de Cristo, né, não deve ser considerado um desfrute verdadeiro, mas antes a gente deve agir diante de Deus, né? Então é possível a gente se enganar sobre o nosso desfrute de Cristo, a gente pode pensar que a gente está desfrutando dele, quando na realidade o nosso desfrute não está sendo verdadeiro. Amém? Agora, gente, a gente vai entrar do versículo 17 até o versículo 33, né, pra gente completar esse capítulo, e a gente vai falar qual é a maneira aceitável de apresentar uma oferta de voto e uma oferta voluntária. Mas antes, vamos falar um pouco sobre essa diferença, né? Um voto é muito mais forte do que uma oferta voluntária. Então, depois que um voto é feito, ele é estável e a gente tem que mantê-lo. Ao contrário disso, uma oferta voluntária está relacionada ao nosso livre-arbítrio. Então, alguém pode se consagrar a Deus, né, voluntariamente, e depois de um certo tempo se esquecer do que fez, mas um voto não pode ser anulado. Amém? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, que oferecer ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deverá ser sem defeito, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele.
Então aqui a gente viu as ofertas de voto, né, e as ofertas voluntárias também. A gente falou um pouco sobre as ofertas pacíficas apresentadas em holocausto a Deus. Para ser aceita tinha que ser um macho sem mancha, de gado, de ovelha ou entre os bodes. Isso significa que nossa oferta do Cristo que a gente experimenta, né, que a gente oferece a Deus como seu alimento, deve ser sem mancha, deve ser sem defeito para ser aceito. A oferta de votos, a oferta voluntária e a oferta pacífica podiam ser todas apresentadas como um holocausto. O holocausto, como a gente já falou, significa vivermos absolutamente rendidos a Deus, né? Então a gente deve levar uma vida de entrega absoluta a Ele, mas geralmente a gente não o faz. Não porque a gente quer, mas porque a gente não consegue. Então, às vezes, a gente pode tomar a firme decisão de viver uma vida totalmente entregue a Deus, e isso constituiria um voto, né? Que se torna um holocausto. Outras vezes a gente pode ser que a gente exerça espontaneamente nosso livre-arbítrio e decida viver totalmente entregues a Deus. Isso constituiria uma oferta voluntária que se torna uma oferta queimada. Outra vez, né, ao desfrutar de Cristo em sua mesa, podemos pensar que devemos levar uma vida de entrega absoluta a Deus. Isso se constituiria uma oferta de paz que se torna uma oferta queimada. Então, cada uma dessas ofertas consistia em um macho sem mancha, de gado, ovelhas ou cabras. Então, aqui o homem, né, esse macho, representa um Cristo forte, independentemente de como a gente ofereça o holocausto a Deus, né, seja pelo voto voluntário ou oferta pacífica. Nossa oferta deve ser um Cristo forte e perfeito, né? Esse Cristo que a gente experimenta. Então, como eu já disse anteriormente, a gente não consegue viver uma vida de entrega absoluta a Deus, não porque a gente não quer, mas porque a gente não consegue. Por isso que a gente precisa de Cristo como nosso holocausto. Porque somente Ele vivendo em nós é que a gente consegue viver absolutamente rendidos a Deus, porque daí já não é mais nós, não é mais a nossa natureza antiga, mas é Ele vivendo em nós. Amém? O cego ou aleijado ou mutilado ou ulceroso ou sarnoso ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o holocausto. Então isso significa que o Cristo que a gente experimenta não deve ser apresentado a Deus como um alimento para a sua satisfação se ele tiver algum tipo de falha, né? Essas 6 falhas que a gente acabou de mencionar nesse versículo. Em vez disso, a gente deve desfrutar um Cristo perfeito que não tem falha e cuja aparência é sempre agradável. Então a gente pode apresentá-lo a Deus como alimento. Contudo, o novilho ou cordeiro que tenha membros desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Então, de maneira geral, a gente pode oferecer como alimento a Deus o Cristo que a gente experimenta com excessos ou com deficiências, mas se a gente apresentar ele como uma oferta firme, né, como um voto, ela não será aceita. Às vezes, a nossa experiência com Cristo pode exceder do limite normal e outras vezes pode estar abaixo da média. Lá em João 15 nos fala sobre esse desfrute, né? Permanece em mim e eu em ti. Então, se a gente permanecer no Senhor, absorvendo, né, essa rica seiva dele, então Ele habitará em nós para nos suprir e nos sustentar com todas as suas riquezas. E o resultado disso é que nós daremos frutos. Então, permanecendo em Cristo resulta dar frutos. E esse é um desfrute equilibrado de Cristo. Amém? Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não farei isso na vossa terra. Então isso significa que a gente deve experimentar um Cristo de uma maneira perfeita, sem defeito, não de acordo com as nossas vontades, não de acordo com o nosso jeito, mas devemos oferecer Cristo a Deus como em João 15. Se a gente permanece nele, ele permanecerá em nós e nós daremos frutos alcançando mais e mais pessoas que serão a expressão de Cristo aqui na terra. Amém? Também das mãos do estrangeiro nenhum desses animais aceitareis para oferecer como pão do vosso Deus, pois a sua corrupção está neles, não serão aceitos a vosso Deus. Então isso significa que Deus não aceitará a oferta do Cristo que experimentamos e que ofereceremos como alimento à maneira dos incrédulos, né? De qualquer jeito, sem dar a importância devida. Disse o Senhor a Moisés: quando nascer o boi ou cordeiro ou cabra, 7 dias ficarão com sua mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Isso significa que nossa experiência de Cristo deve crescer até o nível de ressurreição, representado aqui pelo número 8, né, para ser aceita como uma oferta que alimenta a Deus. Então o holocausto a Deus sobe como um cheiro suave a Ele que o satisfaz,
Por isso, precisamos experimentar e desfrutar Cristo por completo, desde a sua morte até a sua ressurreição. Ou seja, ao nos aproximarmos de Cristo pela primeira vez, tudo isso vai ser algo novo. A gente vai começar sabendo que Ele se ofereceu, voluntariamente como um sacrifício para nós, e assim vai. Tudo isso vai ocorrendo progressivamente, Então a gente começa com um amor natural, a gente começa desfrutando dele aos poucos, deixando ele crescer cada vez mais dentro de nós para alcançarmos esse desfrute completo, que é desde a morte até a ressurreição. E para isso a gente precisa deixar tudo que é natural da nossa vida seja crucificado e morto, para dar espaço para essa natureza de Deus nos invadir e conseguirmos desfrutar daquele que venceu a morte, está vivo para sempre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. Amém? Quer seja vaca, quer ovelha, não imolareis num mesmo dia um animal com a sua cria. Então isso significa que o Cristo que oferecemos a Deus deve ser o mesmo que experimentamos e desfrutamos. Não tem como a gente oferecer um Cristo grande se a gente ainda é imaturo e a gente desfruta dele de uma porção pequena e vice-versa. Não tem como a gente oferecer a Deus um Cristo pequeno se a gente já está maduro e se a gente desfruta dele muito e muito. Amém? Quando oferecer de sacrifício de louvor ao Senhor, oferecerei-o de modo que seja aceito a vosso favor. No mesmo dia deve ser comido, nada deixareis para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Então isso significa que oferecer Cristo a Deus em ação de graças, temos que fazer isso de uma maneira nova, sem deixar que nenhuma parte dessa oferta se estrague. Então, se a nossa oferta estiver velha, ela ainda será considerada uma oferta, mas ela não será aceita para Deus. Então, tudo que a gente oferece a Ele deve ser fresco e deve ser novo. As nossas ações de graças ao Senhor devem vir de maneira espontânea, de maneira onde todos os dias a gente se lembra de tudo aquilo que o Senhor fez, tendo a certeza de que aquele que já fez uma vez é fiel para fazer novamente. Então, quando a gente dá graças ao Senhor, é porque a gente lembra, a gente traz à memória tudo aquilo que Ele já fez, e isso deve ser fresco em nós, porque senão a gente começa a esquecer e a gente vai chegar uma hora que a gente nem vai se lembrar daquilo que Deus fez por nós e não vamos ter gratidão no nosso coração. Então, por isso, vamos começar hoje, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, onde a gente estava, de onde Ele tirou a gente, até onde Ele nos trouxe até aqui, tendo a certeza de que Ele vai nos levar muito além, lembrando sempre tudo que Ele fez também nesse processo de resgate, de limpeza e de purificação das nossas vidas. Amém? Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, gente, quando Deus criou Adão, o seu propósito era que a partir de Adão a terra inteira se enchesse da imagem e da semelhança de Deus. Mas quando Adão peca, ele começa a expressar a sua própria imagem. E tudo que Deus vem fazendo, todo esse plano maravilhoso de resgate do homem, é para que o homem volte a ser a imagem dele. Então, por isso, a gente deve não mais expressar nós, a humanidade vinda de Adão, mas sim devemos expressar Cristo, último Adão, E como a gente faz isso? Nos santificando, dando espaço para Cristo em nós, matando nossa carne e deixando a vida que está no nosso espírito fluir para nossa alma. Porque a palavra já nos fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa junção de corpo mais alma precisa ser crucificada todos os dias para não mais vivermos nós, mas Cristo viver em nós. E quando isso acontece, a vida de Deus flui para todo o nosso ser. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.